Live de terça-feira, às 20h20, dia 13. Então vamos lá, depois de tantas sugestões, que eu fui recebendo aqui sobre o que falar, resolvi juntar tudo em uma live só e falar em tudo de uma vez para vocês, né? Eu já estou sentindo saudade do desafio, de estar aqui com vocês todos os dias, de despertar lá e falar daqui a pouco as pessoas estão lá me esperando, tô morrendo de saudade. Ó, já vi que entrou aí a Inês, que estava comigo no desafio, a Suelen, a Thaís também, se eu não me engano, a Thaís estava fazendo o desafio com a gente, mas acho que das 20h20, né? Olha lá, a Márcia, minha mãe, a Dani também estava com a gente, a Lê entrou também no desafio das 20h20, eu vi a Lê por lá. Oi, Márcio. Oi, Márcia. Oi, Inês. Vocês estavam comigo sempre lá no desafio, fazendo o desafio comigo. Eu tava com saudade de vir falar aqui, até porque vocês votaram lá. Eu achei que vocês iam votar para fazer os 2 desafios, eu fui surpreendida. Vocês escolheram lá e muitas pessoas escolheram. Eu nem postei, quantas pessoas, votaram. Mas a maioria das pessoas votou no desafio da noite. Fiquei impressionada. Vocês querem trabalhar coisa do passado, né? Vocês não querem trabalhar a visualização do presente. Eu nem mostrei pra vocês, eu vou mostrar quantas pessoas votaram lá e qual foi o mais votado, que é o que todo mundo quer, que é o desafio das 20h20. Mas eu tô pensando aqui, a minha intenção, a Leia, boa noite, Fabiola, a minha intenção é fazer com vocês os 2 desafios, na verdade, claro, por um período, eu já falei para vocês, né? Sempre fazer por um período, para não ficar aquilo, mas todo dia ela tá lá. Não, a gente vai fazendo por um período aqui. Então, eu vi que vocês enviaram a live para mais de 70 pessoas e olha que eu postei hoje de manhã. Eu fico muito feliz com vocês. Eu também tô com muita saudade de vocês, querendo estar aqui todos os dias, mas é um mega comprometimento, né? Estar aqui todos os dias, vocês sabem disso. Então, no final dessa live, eu vou fazer com vocês um exercício, que na verdade eu montei esse exercício porque eu pensei em tudo que nós vamos trabalhar nessa live. Oi, Júnior! Eu pensei em tudo que nós vamos trabalhar nessa live, então recebi várias sugestões de tema, inclusive de pessoas que estão aqui. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre o merecimento, mas vocês vão entender o porquê que eu vou falar de alguns temas pontuais hoje. 27 pessoas mandaram amor próprio, só escrito assim, fala sobre amor próprio. Vocês imaginem, 27 pessoas pediram para eu falar sobre amor próprio. Então, vocês veem tudo que está acontecendo. Fala sobre merecimento, 13 pessoas pediram. Amor próprio, 27 pessoas pediram para eu falar sobre amor próprio. Muitos de vocês que estão aqui comigo sempre pedindo para eu voltar com o desafio 5h30, para voltar com o desafio das 20h20. Já falei para vocês um pouco aqui que vocês pediram. Teve uma pessoa que mandou pedindo para eu falar um pouco sobre as postura, o significado metafísico, mas isso vocês vão ver que vai estar no meu curso, o curso que vai aparecer por aí, que é Interação Mente-Corpo, aquele que eu gravei. 3 pessoas pediram para eu falar sobre constelação familiar. Eu já fiz uma live, mas eu tenho intenção de falar disso aqui de novo, porque na verdade a constelação familiar é você olhar, para uma situação. 17 pessoas pediram para eu falar sobre crenças limitantes. O quanto isso pesa na nossa vida, né? 3 pessoas pediram para eu falar um pouquinho sobre mentalização, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui hoje. E 22 pessoas pediram para eu falar sobre autoconhecimento, sobre amor próprio. E daí tem vários temas, gente. Família. E começou a falar, tem gente que mandou sintoma lá para eu falar sobre sintoma específico. Não dá para fazer uma live falando sobre sintomas, né? Mas o que mais as pessoas falaram para mim foi a questão do amor próprio. Então, trabalhar essa questão do amor próprio. Eu sei que eu já fiz várias lives aqui falando sobre amor próprio, mas sempre às vezes tem alguma coisa para acrescentar. Mas eu peguei tudo que foi mandado para mim, aquelas diversas sugestões que eu adoro, teve muitas outras coisas. Eu peguei as que mais foram votadas aqui, porque às vezes temas aleatórios, as pessoas que mandaram um tema só, eu acabei não pegando, sabe? Mas eu queria muito, queria não, né? Quero que eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar muito sobre você hoje. Então, quer dizer, a gente vai mexer em algumas feridas, a gente vai mexer em algumas coisas que foram faladas para você, principalmente.
A gente vai mexer um pouquinho sobre questões de família, a gente vai falar um pouquinho sobre amigos, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, a gente vai falar sim sobre merecimento, amor próprio, a gente vai falar sobre autoconhecimento, mas sempre a gente vai voltar para você, né? Porque vocês pedem sugestão de tema e às vezes vocês pedem para falar sobre outra pessoa, sobre alguém da família, mas se a gente sabe que tudo começa por mim, eu preciso falar de quem? Eu preciso falar de você. Eu preciso falar de mim, eu preciso falar de tudo que nós podemos fazer para nos ajudar, tá? Então, lembrando, se você não enviou essa live, envia para pelo menos 3 pessoas. Chama alguém para trabalhar com a gente aqui, porque a gente vai fazer um exercício no final dessa live. E é um exercício para você. Então, eu já quero que você vá pensando um pouquinho qual que é o seu maior medo, do que mais você tem raiva, ou o que te leva, por exemplo, à tristeza. Então, qual o seu maior medo, raiva, tristeza, uma coisa que você não se perdoa, vamos pensar assim, que ela gera, por exemplo, um sentimento de raiva, de medo, de culpa, o que quer que seja. Eu quero que você pense em algo que te traz um sentimento que não é bom lidar com esse sentimento, é ruim. Ele te leva para um lugar que você não gosta. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, hoje eu vou trabalhar com você. Mas no final da live, depois que a gente conversar sobre várias coisas aqui, a gente vai fazer esse exercício lá no final. Combinado? Então, lembrando, chama pelo menos 3 pessoas para estar aqui. Boa noite, Shirley, que também estava com a gente lá no desafio. Lembro de você. Então, vamos pensar aqui. Desde quando nós começamos lá em abril, o primeiro desafio, tem pessoas aqui que participaram, tem pessoas que vieram um dia, depois não continuaram, não tem problema nenhum. Mas o que nós trabalhamos no primeiro desafio? No primeiro desafio, nós trabalhamos situações do passado, ligada a quem? A outras pessoas. Muitas situações que você não se perdoou, muitas situações que você guardava com você, situações que não estavam te levando ali a lugar nenhum. Então, nós trabalhamos situações do passado que não estavam te levando a lugar nenhum. Então, para liberar essas situações. Depois, quando a gente foi fazer o segundo desafio, que a gente passou de 8 da noite para 5 da manhã, nós vamos trabalhar o quê? O nosso dia. A gente trabalhou o nosso momento presente. Então, ok. Trabalhamos o primeiro desafio passado, no segundo desafio nós trabalhamos o presente. Mas quando a gente trabalha o presente, nós também estamos trabalhando o quê? O nosso futuro. O que eu estou almejando para o futuro. E quando a gente está almejando algo, né, quando eu estou pensando em algo que eu quero que aconteça lá na frente, ou quando eu lembro de algo do passado, quem está trazendo tudo isso para mim à tona? Os meus pensamentos. Então, eles trazem as situações do passado e o meu pensamento, ele começa a criar o quê? Alguma situação lá para o futuro, certo? Então, a gente vai falar muito sobre os nossos pensamentos. Então, se você trabalhou comigo o passado na primeira live e o presente na segunda live, além da gente trabalhar o presente, a gente trabalhou também o que eu estava almejando lá para frente. Deixa eu agradecer aqui a Adriana que entrou, me conheceu através do Alan, e minha tia que entrou agora, tia Silvia. Então, vamos lá. Se a gente estava trabalhando essas situações lá, nós estávamos trabalhando o que desde o começo? A gente estava numa constante trabalhando o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Por que se fala tanto hoje de autoconhecimento, de você ter que entender? Então, é de você entender a causa de tudo. O porquê que você tem essa dor. O porquê que você não consegue mudar uma condição que você se encontra. O porquê que você não consegue mudar uma situação que você se encontra. Então, será que tem coisas do passado que você não consegue soltar? Ou será que tem alguma coisa ligada ao seu momento presente que você não consegue pensar lá na frente? Porque tem algo no seu momento presente que está te impedindo. Então, tudo que está ligado a autoconhecimento é você entender a causa, é você ir direto na raiz. Mas o autoconhecimento, ele envolve o quê? Se você quer se limpar situações do passado, se você quer almejar coisas no futuro, você precisa ser constante em algo. Quantas pessoas aqui continuaram fazendo o desafio que a gente fez? Eu deixei gravado. Lembra que eu falei para vocês? Por que eu me propunha estar aqui todos os dias? Me propus a estar aqui todos os dias com vocês. Por quê? Porque quando eu não estou,
Tem alguém aqui, sejam sinceros, tá? Sejam sinceros. Tem alguém aqui que está todo dia, 5h30 da manhã, planejando o seu dia e à noite está trabalhando situações do passado? Vocês pegaram a live lá e vocês assistem ela todo dia, 5h30 da manhã e todos os dias 20h20. Vocês continuam fazendo desde o dia que acabou? Ó, a Márcia falou que faz a das 5h30 todos os dias. A Inês falou que também faz. Eu não sei qual que a Inês tem feito. Então, vamos pensar, de sempre 50, 60, 70 pessoas que estavam conosco, nós temos 2 pessoas que falaram que estão fazendo todos os dias. Todos os dias, não 5h30, mas eu faço direto. Então, nós temos 2 pessoas até agora que falaram para mim que estão fazendo um desafio. A gente não tá falando os 2. Então, se a gente for pensar, muitas vezes eu tô almejando muito uma coisa, mas qual está sendo o meu papel de correr atrás daquilo que eu quero? Eu quero muito merecer algo, eu quero muito ter amor próprio, eu quero muito ter um bom relacionamento com as pessoas da minha família, eu quero muito me libertar de uma crença limitante, eu quero muito. Mas o que eu tenho feito para mudar essa condição? É a mesma coisa, eu quero muito arrumar um emprego, mas eu não consigo. Mas você aceita o primeiro emprego que aparece na sua frente? Ou você fica colocando ali, ah não, mas eu não quero trabalhar nesse lugar. Ah não, mas é longe da minha casa. Ah não, mas eu não vou ganhar o salário que eu quero. Você não sabe se a vida está te presenteando e esse é um degrau para você chegar exatamente aonde você quer. Então, quando a gente quer muito uma coisa, primeira coisa que eu preciso ser constante. Eu preciso acompanhar isso o tempo todo. Eu preciso saber aonde está sendo o meu papel. A gente precisa pensar ali na minha coparticipação, né? Então, é fácil ser constante, você fazer a mesma coisa todos os dias? No começo, não. No começo, sempre vai ser muito desafiador. Você imagina, você foi num lugar onde você fez uma terapia, alguma coisa assim que você nunca fez. Em um primeiro momento é fácil você ir lá fazer e você aceitar tudo que a pessoa falou? Não. Muitas vezes você está acostumado a abafar as coisas. Às vezes você está acostumado com outras coisas, você não está acostumado com aquilo. Então, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, vamos pensar assim, ó, quando você lê um livro, as pessoas que já leram aqui os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, é fácil colocar os 4 compromissos assim o tempo todo? Ali de falar assim, nossa, eu vou fazer isso aqui. Gente, eu li o livro dos 4 compromissos a primeira vez, eu acho que foi em 2012, 2011, 2012. Eu não sei quanto tempo levou para que eu fosse trazendo isso para a vida. E às vezes é uma luta. Você ouvir alguma coisa e você falar assim, eu não vou falar nada, porque isso não é uma realidade. Até que você consiga trazer aquilo para si, realmente não responder, eu dei o meu melhor, não vou tirar conclusão, não vou levar para o lado pessoal e não vou falar nada. Vou ser impecável com a minha palavra, né? Os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, quem não leu, leia, é um livro. Então, é fácil você colocar um ensinamento de um livro? Não, é desafiador. Mas de nada adianta a gente fazer um desafio e você falar, nossa, esse desafio para mim foi incrível. De nada adianta você fazer uma técnica, uma terapia, você fala, nossa, foi incrível, e você não colocar nada que a pessoa falou para você em prática. Não adianta nada você, por exemplo, procurar um nutricionista e você falar, nossa, a minha nutricionista é muito legal, ela é super aberta a tudo, e você não fazer o plano que ela te passou. E depois você falar assim, ah, nem foi tão boa assim a nutricionista que eu fui. Mas você cumpriu o que ela falou pra você? Ah, não, eu dei umas escapadas, eu não consegui fazer assim, mas não funcionou muito. Então não funcionou porque realmente o plano é ruim ou porque você não seguiu o plano que ela falou que vai dar certo pra você, aquilo que ela olhou pra sua individualidade, né? Então, nada que a gente começa, todo o processo que a gente começa, pois a gente começou a fazer o desafio. Poxa, no primeiro dia eu estava empolgado, vou fazer. No segundo dia, no terceiro eu já não dormi muito bem, será que eu levanto? Então, assim, é o que eu falei pra vocês, a gente tem que lutar contra mim mesmo, de falar assim, não, eu quero fazer isso pra mim.
Então, às vezes você foi lá, você fez o desafio comigo, mas você não conseguiu dar continuidade. Boa noite, Maurício. Então, às vezes você não conseguiu dar continuidade. Então, assim, tudo é desafiador. Quando você aprendeu a andar, vamos pensar assim, na primeira queda, se você tivesse desistido, você não teria aprendido a andar, né? Então, quando eu coloquei para vocês aqui o desafio de manhã, eu tenho feito todos os dias. Todos os dias. Eu acordo, eu faço o desafio, eu crio meu dia, eu mentalizo, eu agradeço logo que eu acordo de manhã. Eu vou passar algumas coisas para vocês fazerem, mas é aquilo, tem que fazer. Não adianta falar assim, esqueci no primeiro dia, esqueci no segundo e não fiz mais. E depois você vir reclamar sempre da mesma coisa. É uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas às vezes eu vejo pela caixinha de sintomas. Eu deixo uma caixinha de sintomas aqui. Por que eu deixo a caixinha de sintomas? Para que você entenda por que você está com aquele sintoma. E talvez a percepção que você está da situação que está gerando esse sintoma em você, você pode chegar para alguém e você pode pedir ajuda. Só que se você não pede ajuda, não adianta você ficar mandando o mesmo sintoma toda semana, perguntando o que é, sendo que você já sabe. É aí que entra a autorresponsabilidade. É aí que entra o desafio de falar assim, agora eu vou mexer com essa ferida, agora eu vou mexer com o que me incomoda. Então, tudo que gera, eu quero merecer mais, eu quero me amar mais, eu quero ter mais amor próprio, eu quero mentalizar, tudo vai exigir que você seja constante. Não adianta você querer que as coisas aconteçam de segunda a sexta e sábado e domingo você chutar o balde. Eu já falei diversas vezes aqui, a vida não para. Então, se você quiser ajuda, se você quiser mudar, você precisa estender a mão para que as pessoas possam te ajudar. O que eu coloquei aqui é fácil ser constante? Não, é desafiador. É desafiador ser constante. Eu coloquei aqui também, é fácil levar todos os conhecimentos que você vai pegando de um lugar ao outro adiante? Não, é desafiador. Às vezes você escuta uma coisa num primeiro momento, mas aquilo vai de encontro a tudo que você aprendeu. Aquilo vai de encontro a tudo que os seus pais te ensinaram, que a sociedade te ensinou, que os seus professores te ensinaram. Então é fácil às vezes você ir em direção a crenças que você estava acostumado a acreditar que aquilo não era verdade? Será que você já parou para pensar na história que você tem contado sobre a sua vida? Será que você já parou para contar, para parar, para olhar, para observar o que sai da sua boca a respeito do que você fala sobre a sua vida? A gente não está falando sobre a vida do outro, a gente está falando sobre a sua vida. Qual é a história da sua vida que você conta? Você fica falando o tempo todo que as pessoas não são justas, que a sua infância não foi uma infância legal, que os seus pais não eram presentes, que você não tem o melhor trabalho do mundo. Você fala, você reclama que tudo é caro, que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta. Você fica reclamando o tempo todo. O que será que você conta da sua história? Ou será que você fala, nossa, passei por aquela situação, foi desafiador, mas eu aprendi. Nossa, eu agradeço hoje pelo emprego que eu tenho. Eu agradeço hoje pela cama que eu durmo. Eu agradeço pelos pais que eu tive, porque isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço por todas as pessoas que passaram na minha vida, porque elas me fizeram mais fortes. Mas será que vocês têm ideia que as pessoas que mais te machucaram, porque eu já falei para vocês aqui, que tudo inconsciente é uma permissão, né? Daquilo ter acontecido com a gente, inconsciente. O porquê que eu permiti que isso acontecesse? Tudo que existe um relacionamento entre pessoas, amigo, família, a gente inconsciente permite que aquilo aconteça. Mas a partir do momento que aconteceu, e aquilo eu falei assim, nossa, por que eu permiti isso? Agora eu preciso pedir ajuda para que isso nunca mais se repita na minha vida. Para que eu falo assim, não aconteceu, ok, o que eu tenho para tirar dessa situação, mas eu nunca mais eu vou passar por isso. Então, tudo que aconteceu com você, será que você olha para isso pelo lado negativo ou você olha pelo lado do que isso tem a te acrescentar? Por isso que eu falei para vocês sobre acordar de manhã e agradecer por abrir os olhos, por ter uma nova chance, porque se eu não fui constante ontem, eu vou ser constante hoje,
Porque se eu furei a minha alimentação hoje eu vou comer melhor, hoje eu vou me nutrir melhor, hoje eu vou dar a chance do meu corpo se recuperar daquelas toxinas que eu ingeri ontem. Ou será que você vive dando desculpas? Qual é a história que você vive contando? Não, eu não tenho tempo, para mim não dá, agora não, isso não funciona para mim. Lembram da primeira live que eu fiz antes de começar os 30 dias? Que eu falei sobre as possíveis desculpas de pessoas que não queriam lidar com situações da vida naquele momento? Eu falei sobre isso para vocês, as possíveis desculpas que a gente pode dar, porque eu sei que se eu mexer naquela ferida, as coisas vão mudar. Eu sei muitas vezes que a partir do momento que eu entrei num processo de autoconhecimento e que eu sei o que está gerando todos aqueles sintomas, seja porque é uma situação mal resolvida com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com um amigo, com um colega de trabalho, se eu sei o que está gerando essa percepção e esse sintoma, eu sei que eu vou ter que olhar para essa situação de uma forma diferente. O que eu vou fazer com isso? Então eu falo sempre para os meus pacientes, as pessoas que estão ao meu redor. Se você veio através do meu trabalho, você quer identificar o porquê que o seu sintoma começou, ou você quer entender o porquê que uma condição, situação não muda, ou se você quer entender quais memórias estão ligadas a sintomas que você sente hoje. Você vai entender, nós vamos trabalhar isso, só que precisa acontecer a mudança de percepção. Se não acontece a mudança de percepção, o seu corpo vai continuar respondendo biologicamente. Seja esse sintoma melhorando e depois voltando, ou seja aparecendo um novo sintoma, de uma dor de estômago eu fui para uma dor de cabeça, de uma dor de cabeça eu fui para insônia, de uma insônia eu fui para uma dor no braço, da dor no braço eu fui para dor no pé, a dor no pé eu fui para uma dificuldade de respirar. Então o sintoma ele vai pulando de um lugar para o outro. E tem, gente, as resoluções temporárias. Eu falei isso com uma paciente outro dia no consultório, ela chegou até a chorar, ela se emocionou. Porque muitas vezes, se você não tem... Não adianta eu virar para você e falar assim, olha, eu nunca fiz isso, que fique bem claro, né? Nunca fiz isso no meu consultório. Então, se você identifica que a pessoa está com um problema relacional, no relacionamento dela, ela não está se entendendo, por exemplo, com o marido ou com a esposa, você tem duas opções. Ou você pode sentar para conversar e resolver a situação, ou você pode sair desse relacionamento. A decisão é sua. E a pessoa às vezes pode virar para mim e falar assim, mas agora eu não tenho como terminar o meu casamento. Agora eu não tenho. E isso é um problema dela. Não cabe a mim julgar o problema dela, nem deixar de atendê-la porque ela não resolve a situação. Jamais. Eu estou aqui para auxiliar a que o processo seja muito mais leve. Mas qual é a solução temporária nesse momento? Não, a solução temporária é não procurar briga. A solução temporária... Então, ótimo, faça a solução temporária. Mas aqui, quanto tempo você pretende resolver essa situação? Você coloca uma meta para isso. Então, a pessoa começa a ver uma luz no fim do túnel nessa situação. Mas nunca você exigir que a pessoa faça isso ou aquilo, senão você nunca mais vai ajudá-la, ou enfim... Então, às vezes, a gente conta a história para outras pessoas, não seja para um terapeuta, mas às vezes você vai buscar ajuda, por exemplo, com um amigo ou com uma pessoa da sua família. E você fala uma situação, por exemplo, que está acontecendo dentro do seu casamento ou do seu relacionamento com seus pais. A pessoa que está ali ouvindo, ela tem uma outra visão, porque ela lida com a situação de uma maneira diferente que a sua. Essa outra pessoa que vai te dar vamos pensar um conselho, né? A gente nunca dá conselho, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente sempre ouve... E a gente joga de volta para a pessoa falando assim, o que você acha melhor fazer nesse momento? O que dá? Você neutraliza a situação. Mas se às vezes você vai lá e alguém quer dar palpite, conselho, isso só atrapalha o que realmente você quer fazer. Isso só atrapalha você se ouvir naquele momento. Então, por isso que é tão importante você mudar a percepção da situação. É importante você buscar pessoas que vão estender a mão para você, não vão cobrar de você uma resposta imediata. É claro que às vezes se o paciente volta, ele pergunta sempre a mesma coisa, eu falo assim, ó, precisa ter uma mudança de percepção, senão isso não vai mudar. Vamos achar o melhor caminho? O que seria o melhor caminho? Como que você pode mudar essa situação? Então, a partir de hoje, se acontecer uma situação X, você já pensa assim, e a gente começa a falar, é que nem falar, né, que uma pessoa pediu para eu falar sobre constelação familiar, 3 pessoas pediram.
A constelação familiar, a base dela é o quê? Respeito a pai e mãe. E quantas pessoas hoje não têm o mínimo de respeito por pai e por mãe? Quantas pessoas não têm o mínimo de respeito por pai e por mãe? Criticam os pais, criticam. Independente do que aconteceu, você só está vivo, você só está aqui por causa do seu pai e da sua mãe. Senão nem aqui você estaria. E as pessoas criticam a base delas, criticam os próprios pais, julgam os próprios pais, apontam o dedo na cara dos próprios pais. Se seu pai ou sua mãe te xingava, falava alguma coisa pra você, te batia, era o melhor que ele podia fazer naquele momento. O que ele aprendeu? Como será que foi a educação desse pai e dessa mãe? O que eles passaram quando eles eram crianças? Eu não estou falando que eles estão certos ou que eles estão errados. Não estou falando isso jamais. Mas se eles te machucaram por palavras, tudo bem, respeite. Você não precisa conviver sendo machucado o tempo todo, mas respeite eles lá e você aqui. Então, com psicoterapia, com as técnicas integrativas e complementares, no trabalho, tem várias coisas que podem te ajudar a neutralizar essas situações. Trabalhar todos os traumas, as angústias de situações que você viveu, para que você possa viver em paz com o seu momento presente, para que você possa mudar essa percepção. Então, a base também de tudo, a gente precisa pensar, é respeitar os nossos pais, independente de tudo que aconteceu lá atrás. Se você é adulto, você tem que dar a si o que você sente que faltou. Você dar a si. Desculpa. Muitas vezes não você cobrar de um outro, querer que a pessoa te preencha daquilo que só você pode preencher. Então, quando a gente cresce, né, uma das coisas que eu ia falar muito aqui, que vocês pediram para eu falar, é o amor próprio. Será que quando você olha no espelho todos os dias, você olha para você e fala assim, nossa, você tá linda hoje? Você fala, nossa, você tá lindo hoje. Será que você olha para o seu, você gosta dos seus olhos, da sua sobrancelha, do seu cabelo? Será que você se elogia por um trabalho que você fez bem feito? Será que você fala assim, nossa, arrasei hoje? Hoje foi incrível. Nossa, o trabalho que eu apresentei hoje ficou ótimo. Ou você pensou assim, não, foi bom, mas eu preciso melhorar. Eu vou dar o meu melhor no próximo. Vou melhorar aquilo que eu falei. Eu vou estudar um pouquinho mais aquilo que eu fiquei na dúvida. Ou será que você fala assim, nossa, que droga de apresentação, hoje foi péssimo, eu deveria ter falado isso ou aquilo? Muitas vezes porque você ouviu isso. Então, as crenças limitantes têm muito a ver com tudo que você aprendeu sobre você. Se alguém falava muito que você era burro, que você não aprendia tão rápido, se te comparavam com outras pessoas, se você ouviu a vida inteira que você era lerda, que você não ia conseguir, que as outras pessoas eram mais rápidas que você, ou você ouviu que você não era tão bonito, que o seu nariz era um pouco torto, ou que a sua boca era muito grande. Então, o que será que você ouviu? E muitas vezes essas pessoas, né, que faziam brincadeiras com você, né, muitas vezes elas tentavam te diminuir porque elas se sentiam diminuídas. Então, normalmente, quando uma pessoa não consegue ver o sucesso do outro e ficar feliz com o sucesso do outro, ela vai querer puxar você para o mesmo buraco que ela tá. Mas é porque ela não se sente bem. Eu já falei para vocês na live do final do desafio e vou falar de novo. Se vocês estiverem num lugar onde tem pessoas que estão criticando outras, saia imediatamente dali. Entenda que se você continua nessa roda e você continua ali falando ou ouvindo, quando você sair desse local, você será o assunto. Saia, fique longe dessas amizades. Tem muita gente boa por aí, muita gente boa. Pense que esses amigos, que esses colegas, você não vai perder. Você vai se livrar. Porque a sua energia não bate com essas pessoas. Você não entende o porquê aquilo é falado
para as outras? E por que se falam daquilo? Por que falar mal do outro? Por que julgar o outro? Você nem conhece a história do outro. É por isso que eu falo, quando alguém me fala alguma coisa, eu falo assim, por que julgar se eu não conheço a história do outro? Eu não sei o que o outro passou, eu não sei a percepção, eu não sei como a pessoa se sente. Como que eu vou julgar a história do outro? E às vezes essas pessoas que falam mal dos outros, o que será que elas ouviram desde que elas eram pequenas? O que será que elas sentem por elas mesmas? Né? E às vezes você vai tentar ajudar, a pessoa vai rir da sua cara. Ou às vezes você vai se afastar, ela vai querer entender o porquê você se afastou e ela vai... Nossa, verdade, por que eu faço isso? O que será que eu aprendi? O que me leva a pensar assim de uma pessoa? Então, eu sempre espero, quando eu faço uma live, que você comece a pensar em algumas atitudes suas e você fale assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero elogiar as pessoas, eu quero agradecer as pessoas, eu quero ouvir o nome das pessoas. Vocês já experimentaram estar em um lugar e você olhar para a pessoa e falar assim, bom dia, qual é o seu nome? A pessoa leva um susto. Sabe quando você vai num restaurante ou você tá num lugar assim, você entrou no prédio, um lugar que você trabalha e você vai falar com alguém, você pergunta o nome da pessoa? Às vezes a pessoa até leva um susto, porque às vezes ninguém fala com ela, ou às vezes ninguém pergunta o nome dela. Vocês já pensaram que é pelo nome que a gente existe? Então, quando você for falar com alguém, se dirija pela pessoa. Primeira coisa, qual é o seu nome? O nome é quem sou eu. Eu me chamo Carla. A Inês tá aqui, a Aurinha tá aqui, a Leia tá aqui, a Márcia tá aqui. É diferente você falar, que horas são? É diferente você falar, qual o seu nome? Ah, que horas são, por gentileza? É diferente. Então comecem a pensar, a olhar as pessoas como um todo. Assim como você, vamos pensar aqui, você tem a forma como você percebe as situações, você tem o que você gosta, o que você desgosta. Cada pessoa também tem. Nós temos, né, como diria o Andrei, a gente tem a nossa luz e a gente tem a nossa sombra. E a nossa sombra é aquilo que a gente vai ter que lutar com ela o tempo todo. O porquê que eu tô com esse sentimento de raiva? O porquê que eu tô com esse medo? Eu queria entender o porquê que eu tô com esse medo. Eu queria entender o porquê que eu tô sentindo essa tristeza. Por que eu tô tão triste com tal pessoa? Qual é o sentimento que está me gerando tristeza? E daí o sentimento, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar com ele. Você vai ter que provavelmente buscar ajuda, porque tudo aquilo que a gente não consegue sozinho, a gente precisa buscar ajuda. Eu adoro as técnicas que eu trabalho, eu amo a homeopatia, eu amo as técnicas integrativas e complementares. Se eu precisar pedir ajuda de um médico, eu peço também. Agora eu tô com a minha prima fazendo a parte da nutrição, a Andressa. Né? As pessoas te atendem e te recebem diferente quando a gente trata pelo nome. É incrível, incrível. Quando você fala bom dia, o nome da pessoa, ela até leva um susto. Ela fala assim, como é que você sabe? Às vezes você fala, eu li aqui no seu crachá. Ou eu vi aqui que o seu nome era tal no aplicativo, a pessoa até leva um susto porque ela não está acostumada com isso, né? Então, gente, a gente só aprende as coisas por um processo de repetição. Então, se você quer que as coisas mudem na sua vida, você precisa mudar. Eu preciso começar a ser gentil com as pessoas, eu preciso começar a me afastar de coisas que já não fazem bem, que eu não concordo mais. Isso pode envolver amigos, relacionamentos, pessoas. Eu preciso respeitar o outro, fazendo isso sempre. Vai ser fácil? Não se desprender de situações, de coisas, de crenças, mas se tá difícil alguma coisa, pede ajuda. Fala assim, eu quero me libertar dessa situação, eu não sei porquê. Aprender a compreender é muito importante. As minhas filhas, elas têm aula disso na escola, eu acho tão lindo. Elas vêm ensinando a gente musiquinha, como falar, elas ensinam, eu acho a coisa mais linda, né? Isso é inclusão, né? Um simples sinal, eles se sentem amparados, exatamente. Isso é incluir, né? As pessoas. Então, você só será bom naquilo se você repetir, se você for constante, se você pedir ajuda, se você fizer as coisas o tempo todo, se você se acostumar a agradecer, se você acostumar a se elogiar, se você acostumar a ser gentil com as pessoas, se você é gentil com as pessoas, o mundo é gentil com você.
Agora, se o mundo não está sendo gentil com você, o que você tem colocado nesse mundo? Quais são as pessoas que você se aproxima? O interessante é que quando mudamos essas atitudes, as pessoas que convivem mudam essas atitudes, ou elas se afastam, né, Karina? Ou elas se afastam. E se elas se afastam, agradeça. É porque é para ser assim. Se você reclamar, lembra, se eu reclamei, o que eu vou atrair para mim? Né? Então, quando eu trato os meus pacientes, é aquilo que eu falei para vocês, a gente trata. Mas a mudança de percepção, ela precisa acontecer. Então, nada, gente, tem fórmula mágica. Ah, eu quero trabalhar o merecimento. Ah, eu vou numa consulta e eu quero sair lá já me sentindo merecedora de tudo. Não, merecimento é treino. Ah, eu quero desenvolver o amor próprio. Nossa, eu preciso desenvolver o amor próprio e eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso achar alguma coisa que vai me ajudar. Daí você vai numa consulta e você fala assim, eu quero trabalhar o amor próprio porque eu não me amo, minha autoestima é péssima. Vocês acham que é o quê? Fez uma coisa e eu saí de lá me amando, eu sou a pessoa que eu mais me amo no mundo. Não, repetição. Eu preciso todo dia trabalhar o amor próprio. Eu preciso ouvir o profissional que eu fui tratar e não somente achar que o profissional vai... Não, o trabalho maior é nosso, como paciente, como cliente, como pessoa que vai colocar as coisas em prática. Esse é o trabalho maior. Então não existe fórmula mágica. Você falar aqui, meus pacientes são tudo aqui. Eu nunca falei para eles que existe fórmula mágica. Eu falei, quando vocês precisarem de mim, vocês aparecem no consultório. Mas isso precisa ser feito. Vamos olhar para isso. Toda vez que acontecer isso, faça isso. Mude essa situação na sua cabeça, porque agora nós trabalhamos já a memória XYZ. Então, não existe mágica para absolutamente nada. Se você olha para a vida da pessoa e a vida dela tá um boom, ela não fez assim, tá? Então é que eu falo, para fazer uma live, eu fico horas pensando o que eu vou falar para vocês. Né? Se eu fui gravar o curso, eu passei uma semana inteira preocupada com tudo que eu ia falar, o que eu ia trazer para aquilo. Então, poxa, mas como que eu faço assim? Você precisa ler, você precisa estudar. Ah, não, mas eu não quero ler e estudar. Você quer ter saúde, somente que as pessoas desejem saúde para você? Isso não vai acontecer que no seu aniversário a pessoa, eu te desejo muita saúde, muita felicidade. Se você não correr atrás, não adianta as pessoas desejarem para você, não vai adiantar absolutamente nada. Então não adianta eu falar, a pessoa chegar para mim e começar a falar como ela está sentindo e eu perceber que o corpo dela está gritando, sendo que ela fala que ela se alimenta mal, que ela come fora 7 vezes por semana, que ela vive comendo lanche, que ela vive bebendo bebida alcoólica, que ela fuma, que ela se entope de chocolate, que ela faz tudo em excesso. Eu sei que o corpo dela vai gritar. Excesso de intoxicação. Aí eu vou fazer milagre? Vai ser as minhas técnicas que vão melhorar? Não, ela precisa mudar todos os hábitos como um todo. Por isso que a gente fala trabalhar corpo, trabalhar mente. E quando a gente fala de espírito, a gente está falando de meditação, a gente está falando de oração, a gente está falando de conexão com a natureza, o que quer que seja. Mas é trabalhar todos os campos, liberar o agradecimento, agradecer ao invés de ficar reclamando. Então, se eu não trabalho as 3 áreas, não há quem possa fazer milagre por mim. Não há mágica. Então, por isso que quando você olha a vida de uma pessoa, não adianta você julgar. Você fala assim, nossa, porque ela consegue tanto dinheiro através do trabalho dela, mas o trabalho dela é ilegal. Quem é você para falar que é ilegal? Primeira coisa. E se alguém tiver que pagar por isso, vai ser ela. Só que a partir do momento que você olha com esse olhar, você atrasa a sua vida, não a dela. Então pense 1000 vezes antes de sair alguma coisa da sua boca. De julgamento, do que tá certo, tá errado da vida do outro. Porque isso, vai voltar para quem? Lembrando do espelho, vai ter o efeito rebote, vai voltar para você. Aí você vai falar que nada que você está fazendo está adiantando. Mas o que tem saído da sua boca? Quais são as crenças? O que você tem usado tudo que você sabe a seu favor? Eu já falei para vocês, não adianta fazer desafio, não adianta ler um livro e falar, nossa, eu li o livro dos 4 compromissos. Nossa, maravilhoso, que livro incrível. Mas menina, você não sabe o que aconteceu com fulano? Menina, fulano tá fazendo... Você leu o livro? Leu? Não leu? Tá usando? Tá precisando ler de novo, né? Então, quando a gente lê, a gente precisa colocar em prática, né? Então, quando eu estudo alguma coisa, eu preciso jogar para cá. Ou eu preciso montar alguma coisa, eu preciso jogar.
Porque a partir do momento que eu jogo, eu aprendo. A partir do momento que eu ensino alguém, eu tô usando. Eu tô pensando naquilo que eu tô falando. Quantas vezes eu não fui falar um negócio, meu marido tá aí pra não deixar eu mentir. Que às vezes eu ouvi alguma coisa de um paciente e eu falei assim, nossa, meu Deus, eu tô fazendo isso em casa. Preciso mudar isso. E aí eu falei, meu Deus, então me deu uma luz de falar assim, nossa, eu tô fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso? Nossa, de onde será que vem isso? Para me dar uma luz. Então pensem, se alguém falou e algo te incomodou, você fala, preciso mudar isso, tô fazendo, nossa. E trabalhar para inverter essa situação. E jogar isso para o agradecimento. Vocês viram que eu postei aí? Eu falei para vocês a respeito dos 5 sinais de que você tá precisando de uma pausa. Mas eu falei pausa de você ficar 30 dias de férias? Não, eu não falei a respeito disso. Eu falei pausar porque quando eu tô passando por várias situações, vamos pensar assim, ó, tá acontecendo algo na sua vida e você precisa resolver uma situação, você precisa achar uma solução. A partir do momento que você tá vivendo, às vezes você tá usando muito sua cabeça, como que eu vou resolver, aí pum, eu achei a solução para a situação. O que vai acontecer comigo? Vamos pensar assim, ó, você tem um projeto para entregar, você está vivendo tudo para aquele projeto. Ou você está fazendo um curso, você precisa fazer uma prova. Você está estudando que nem um maluco para fazer a prova. Você faz a prova, passou, graças a Deus. Ou entreguei o projeto que eu precisava. Ou eu consegui conversar com a pessoa que eu estava enrolando tanto, resolvi aquela situação. Ou, enfim, o que quer que seja a situação. Você vai passar por uma fase onde o seu corpo gastou uma energia imensa e agora ele precisa descansar. E o que a gente tem tendência a fazer quando eu estou cansado? Eu tenho tendência a descansar ou eu tenho tendência a jogar mais energia para cima? Eu não posso parar. Vamos pensar no trabalho ou quando você está executando alguma coisa em casa. Você já não dormiu bem, vamos pensar lá. Você já não está dormindo bem, você não se alimenta bem, você está com diversos problemas na sua vida pessoal, profissional, um monte de coisa. Aí você não está dormindo bem de noite. Aí de dia, você tá o tempo todo tentando achar uma solução para aquilo, você não acha, as coisas vão passando e aquilo vai embolando. Aí você tá lá, já perdeu o foco, já não consegue prestar atenção mais em nada. Você fala assim, peraí, eu vou tirar 5 minutos agora que eu vou fechar os olhos e vou descansar? Não. Eu vou comer um chocolate, eu tô com fome, eu vou tomar um café, eu vou tomar um energético, tem gente que toma energético, marido, escuta essa. Vou tomar um energético. Gente, isso faz bem? Não. Seu corpo já tá desesperado pedindo pausa. Você tá fazendo o quê? Jogando mais coisa para ele trabalhar. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. O que você precisa fazer? Pequenas pausas. Às vezes, pra gente recarregar energia, eu tô aqui trabalhando à tarde. Nossa, meu Deus, tô perdendo o foco completamente. Meu celular tá dizendo que a bateria tá acabando. Eu preciso recarregar. Mas eu preciso recarregar a bateria. Eu paro, coloco o celular por 5 minutos, gente. Se você falar assim pra mim, Carla, eu só tenho 5 minutos. É 5 minutos. Só que é 5 minutos tirando uma pausa, tá? É tirando uma pausa. É você deitar, sentar numa cadeira, fechar os olhos e ficar sem fazer nada. Pausa não é você pegar o celular e ficar olhando Instagram, Facebook ou loja de compra. Ou vídeo de carro, YouTube, sei lá o que você vê aí. Isso não é pausa, você está gastando o cérebro, você está gastando o pensamento. Então, quando a gente fala pausa, é pausa de fechar os olhos. Agora você fala assim, nossa, Carla, se eu fizer isso, eu vou dormir. Então, o que você está precisando? De ajuda. Se você olhou lá 5 coisas que eu falei, eu tô bocejando muito, eu tô sem foco, eu tô fazendo xixi frequentemente, eu tô com muita fome sem motivo, eu tô me espreguiçando o tempo todo, não acho posição, você tá precisando de ajuda. Você precisa que alguém te ajude a entender o porquê que você tá tanto com essa carga, gastando tanta energia mental para resolver alguma coisa que às vezes você não tá achando solução, para que alguém te ajude a dar uma direção para isso. E para que você consiga fazer o seu corpo fazer o quê? Relaxar, que você consiga descansar à noite. Então, quando você sentir que o seu corpo está fazendo o quê? Ele está te bombardeando ali, você está precisando pausar. Pause. Se você tem 15 minutos, pause 15 minutos. Se você tem 5, pause 5, mas pause. Peça para ninguém vir em cima de você. Feche os olhos, se jogue na cadeira e fique ali. Quando a gente fazia aqui o exercício de 5:30 da manhã, que a gente fazia a mentalização do dia,
Vocês não sentiam às vezes que vocês passavam aqui, parecia que vocês estavam 6 horas de olho fechado junto comigo? Então assim, a gente ficava ali 15 minutos. Ó o Alan, beijo. Não sei se você tá aqui ainda, se ele já saiu. Beijo, irmão, ele tava trabalhando. Então, se você pausar 5 minutos, já vai te ajudar a recarregar, você já vai conseguir voltar ao foco, fazer as suas coisas. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo que eu vou colocar, não vou falar o nome do canal, mas é o Yu, tá? Porque se eu continuar, a gente sabe que não vai dar certo, tá? Então você tá aqui, Alan. Ah, ele tá aí ainda. Imagina minha sogra aí também, minha amiga. Então vamos partir pro nosso exercício. Eu tô com medo que não vai dar tempo. Acabei de falar, falei, acho que ele tava atendendo e acabou agora, né? Então vamos partir pro nosso exercício. Então o que eu falei pra vocês, gente, de nada adianta você querer que as coisas mudem se você não muda. De nada adianta você não trabalhar a sua mente, as suas emoções, as situações do passado e você querer um milagre na sua vida. De nada adianta. De nada adianta você trabalhar a parte da mente, das situações do passado e a sua alimentação ser péssima. Você viver se entupindo de fritura, de refrigerante, de bebida alcoólica, não adianta. Tudo bem, aconteceu num dia, umas férias, um dia na semana, ok. Mas a gente precisa olhar demais para a alimentação. É uma coisa que eu pecava demais antigamente. O Alan era uma pessoa que pegava muito no meu pé. Eu ia atender em São Paulo, gente, eu almoçava pastel com Coca-Cola. Ele pegava no meu pé e na época eu achava besteira. Mas o quanto eu vejo hoje que a alimentação me nutre, aquilo que eu coloco para dentro me nutre. Minhas células, a oxigenação, tudo me nutre demais. Não era, Alan, que eu fazia isso direto? Então, assim, por favor, olhem para a alimentação de vocês. A segunda coisa, atividade física, outra coisa que o Alan pegava demais no meu pé. Tem gente que gosta de fazer? Tem, né? Pra mim, não é uma coisa que você fala, você gosta? Não, mas é uma coisa que tem que fazer, é pra sua saúde. Não adianta as pessoas no seu aniversário desejarem saúde se você não está correndo atrás da sua saúde, gente. A saúde não vai brotar. Não se alimenta bem, não faz atividade física. Você quer que aconteça o quê? As coisas não vão brotar, a saúde não vai brotar. Você precisa correr atrás da sua saúde. E descansar, ter momento de descanso, de largar o celular, falar agora não é hora. Agora eu vou ficar 10 minutos com os meus filhos, agora eu vou ficar 10 minutos com o meu marido. Agora eu vou ficar 1 hora sem mexer no meu celular, porque agora eu vou focar no meu projeto, agora eu vou descansar, eu vou fechar os olhos. Então você precisa cuidar como um todo. Não adianta ninguém te desejar nada se você não está fazendo por você. E cuidem principalmente da sua mente. Mas lembrem, é tudo um trabalho em conjunto, tá? Lá, corri 5 quilômetros no domingo. Ah, Leia, eu vi que você postou, adorei, adorei. Então vamos lá fazer o nosso exercício de hoje, que eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês saiam daqui com gás, para que vocês comecem a fazer as coisas de uma forma diferente. E que se tiver alguma coisa que pode impedir você de ser constante, que pode impedir você de se amar, de você cuidar da sua saúde, de você dormir melhor, de você se alimentar bem, de você nutrir, a gente vai trabalhar isso aqui agora. Combinado? Então coloque-se numa posição confortável. Vamos lá. Coloquem-se numa posição confortável. Sente-se ou deite-se. Vamos lá. E feche os seus olhos. Falei demais. Sente-se ou deite-se e feche os seus olhos. Vamos começar soltando toda a tensão. E você vai começar soltando toda a tensão do seu couro cabeludo. Você vai soltando toda a tensão do seu rosto. Você vai relaxando os seus ombros. Soltando a tensão do seu abdômen, do seu tronco. Relaxando o seu quadril. Relaxando as suas pernas. Relaxando os seus pés. E nessa posição confortável, relaxada, nós vamos começar a repetir para nós mesmos.
Estou disposto, disposta a deixar ir. Eu solto, eu deixo ir. Solto toda a tensão, solto todo o medo, solto toda a raiva, solto toda a culpa, solto toda a tristeza. Deixo ir todas minhas velhas limitações. Deixo ir, estou em paz. Estou em paz comigo mesma. Estou em paz com o processo da vida. Estou em segurança. Respire profundamente, mantendo seus olhos fechados. Deixa vir à sua mente qual o seu maior medo, qual a sua maior culpa, qual a sua maior raiva, qual a sua maior tristeza. Deixe vir à sua mente uma cena de uma situação da sua vida, aquela que você viveu, que te gera tristeza, raiva, medo. E você vai deixar ir essa situação agora. Imagine você sentada no chão, vendo essa situação acontecer aí na sua frente. Olhe para você, a atitude que você teve, que você sente raiva, que você sente culpa, que você sente tristeza. Olhe para essa cena, imagine a situação se encerrando e você sentindo essa raiva, essa tristeza, essa culpa ou esse medo disso que aconteceu. Imagine você vendo essa situação na sua frente. Levante-se, coloque-se de frente para você nessa cena. Olhe dentro dos seus olhos e diga a você: eu aceito o que aconteceu. Já passou. Olhe para você mesmo e diga: você fez o melhor que podia nas circunstâncias que tinha. Você está livre. Eu te liberto. Segure nas suas mãos. Dê um abraço profundo em você mesmo, em você mesma. Vá deixando essa imagem de você se abraçando, ficando cada vez mais longe. Vá olhando para você, aliviado, aliviada. Respire fundo e diga: estou disposto, disposta a mudar e a crescer. Agora crio um futuro novo e seguro. Estou disposto, disposta a mudar e a crescer. Agora crio um futuro novo e seguro. Estou disposto, disposta a mudar e a crescer. Agora crio um futuro novo e seguro. Respire profundamente. Abra os seus olhos. E diga como foi parar durante 5 minutos para olhar para dentro.
Quando você para, você vai ter que começar a enfrentar tudo que te incomoda. E principalmente aqueles pensamentos que te aprisionam. Então, o que você diz sobre você, a história que você conta da sua vida, você pode contar uma nova história para você mesmo. Basta você controlar os seus pensamentos. Te deu raiva, te deu culpa, faça esse exercício. Feche os olhos, imagine a situação acontecendo novamente. Nada vai mudar do que aconteceu. Mas você pode fazer o que para você? Já passou. Eu aceito que isso aconteceu. Eu te liberto. Vocês estão pedindo demais o exercício das 5h30, das 20h20. Vocês vão me deixar maluca. Vou ficar culpada, vou voltar a fazer isso. Então lembrem que vocês podem criar um futuro novo e seguro. Por mais que no começo eu não acredite que eu posso, mas você pode. É você que controla os seus pensamentos. É você que controla a sua mente. É você que controla. Se você tá com raiva, Júnior. Se você tá com raiva de alguém, por que você sente raiva dessa pessoa? Você tá sentindo raiva de você. Faça o exercício por você. Se você está sentindo culpa de uma situação, culpa por quê? Se perdoe, aceite o que você fez. Você tem oportunidade de fazer diferente a partir de agora. Agora, de nada adianta você ficar com raiva de uma situação e você ter raiva de novo, e você fazer de novo, você fazer de novo, você fazer de novo. Você precisa de ajuda. Você não está conseguindo fazer diferente. Tem que focar, faça para as duas depois, Aurinha, você pode fazer, não tem problema nenhum. Você faz para uma hoje, para outra amanhã. Ah, gente, ela me acompanha de São Carlos. Ai, que delícia. Ah, gente, obrigada, Márcio, aqui a Márcia. Eu tô vendo tudo que vocês estão mandando aqui. Será, gente, que eu vou voltar com os dois? Vocês já pensaram nisso? Por que eu coloquei para vocês voltarem os dois lá? Será que eu vou fazer um desafio de 5h30, 20h20 todos os dias? Quem sabe, né? Então, vocês têm que pensar, se eu não estou conseguindo mudar a percepção, o que eu preciso fazer? Se eu não consigo mudar a percepção, busque ajuda. Só que comece a trabalhar a mente, comece a fazer uma atividade física, nem que seja em casa, na sala de casa. Eu não tenho tempo, acorde mais cedo. Ah, mas ninguém me ajuda. Comece a pedir ajuda e falar para as pessoas, eu preciso de ajuda. Comece a pedir ajuda, que às vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Ah, mas eu vou levar um não. Você não sabe, se você não perguntar, você não sabe se você vai levar um não, né? Descanse, não tô conseguindo descansar. Peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Independente do que você ouvir, se a pessoa for grossa com você, estúpida, não tem nada a ver com você. Você pediu ajuda, tomou um não, ótimo, vou pedir para outra pessoa. Ou vou pensar numa estratégia para daqui 3 meses eu ter uma ajuda que eu vou pagar, porque eu vou fazer isso e daí essas coisas vão acontecer. Então procure ajuda. Sempre tem alguém que vai estender a mão para você, que vai te ajudar, mas tudo vai depender de quem? De você falar, eu quero meditar todo dia, eu quero orar todo dia, eu quero agradecer todo dia, eu quero fazer atividade física todo dia, eu quero comer bem todo dia, mas vai ter um dia ou outro que eu quero escorregar o pé lá e quero comer um hambúrguer com batata frita. Não tem problema, você pode fazer. Mas nós temos que ser constantes, falar assim, eu quero porque eu faço acontecer todos os dias, porque eu me elogio todo dia, porque eu rezo todo dia, porque eu medito todo dia, porque eu louvo todo dia, porque você faz acontecer. Aí vão falar que foi sorte sua. Foi sorte não, é porque você é constante, você quer que as coisas aconteçam. Você saiu do grupo dos reclamões e você entrou pro grupo das pessoas que agradecem todos os dias. Então vocês já finalizam hoje olhando para vocês no espelho e se elogiando, falando o quanto você é bonita, bonito, o quanto você trabalha, né? Que você se orgulha do que você se orgulha. Olha para você no espelho e vai falar para você. Agradeça hoje os seus pais na sua oração pela sua vida, né? Porque se não fosse eles, você não estaria aqui. Então, seja grato pelos seus pais. Agradeça todos os dias quando você acordar que você está vivo, que você tem uma nova chance de fazer tudo diferente. Agradeça.
Faça uma atividade física, dê uma volta no quarteirão, pule na sala da sua casa, acorda, independente. Coma bem amanhã, com alimentos nutritivos. Faça isso por você amanhã. Leia, estude, pratique a gratidão, ajudar alguém. Faça coisas boas, que só vai voltar coisas boas para você. Agora, se não estão voltando coisas boas, tem alguma coisa que você está fazendo que você precisa mudar. Se você quiser, claro, né? Então, já deu o tempo da nossa live, 9h20. Então, ó, ótima noite. Agradeço demais você estar aqui comigo. Os corações, os agradecimentos. Eu adoro. Eu queria poder ver esses comentários depois, que eu não consigo. Se eu fico olhando, eu acabo perdendo o raciocínio. Então, agradeço demais vocês. Vocês fiquem de olho, que eu tô com muita vontade de voltar 5h30 e 20h20. Eu vou botar aqui uma enquete, quero ver quem vai responder, eu vou ficar de olho nessa enquete. Quer desafio nos 2 horários? Vota pra mim. Se tiver mais de 50 votos, eu vou fazer nos 2 horários. Senão, eu vou pensar o que eu vou fazer, tá bom? Então, ó, obrigada demais por vocês estarem comigo. Vocês são incríveis, vocês estão comigo no desafio, nas lives, curtindo, mandando mensagem direct. Gente, ó, muito obrigado. Uma excelente noite. Obrigada por estar aqui. Se vocês quiserem mandar direct pra mim, manda depois que eu quero ler, tá bom? Beijo, boa noite, ó, tchau.